Então, boa tarde a todos e todas. Para quem não me conhece, sou a professora Monique Ximenes, eu estou responsável pela mediação no dia de hoje dos trabalhos de Heloísa e dos trabalhos de Marcelo, né? Então, eu quero agradecer a todos os presentes e especialmente aos facilitadores que estão colaborando conosco nesse projeto, nosso terceiro dia de encontro da quinta roda de diálogos, certo? Então, nós vamos começar agora com o trabalho da doutoranda Heloísa, que se intitula Direitos Humanos como tema transversal na educação básica, o caso do ensino médio. Então, Heloísa vai ter 10 minutos para a apresentação, depois eu vou dar a palavra aos dois facilitadores que vão fazer os comentários pertinentes, e cada facilitador tem um tempo máximo de 20 minutos, tá, gente? Então, eu vou cronometrar aqui o tempo, vou fazer essa parte chatinha de ficar alertando vocês, tá bom? Então, vocês me perdoem de antemão, mas eu acho que vai ser muito produtivo o dia de hoje, e tenho certeza que a gente pode flexibilizar também, na medida do possível, para ir adequando às necessidades, tá bom? Então, eu passo a palavra à Heloísa. Tá bom, Monique, muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Antes de adentrar especificamente na questão do trabalho, eu gostaria de fazer breves considerações, até para situar um pouco melhor os colaboradores, a quem de antemão eu agradeço imensamente por terem aceito o convite. Felipe, Tainá, muito obrigada, porque eu sei que vão contribuir bastante para esse projeto, para essa pesquisa. Eu fiquei muito honrada e muito feliz. A segunda coisa que eu queria colocar é justamente que eu percebi que quando fui fazer a impressão, em um outro computador com outra versão do Windows, eu não sei porque tem uma questão de formatação e às vezes até letras de palavras que não sei se na versão de vocês saiu desconfigurado, eu não sei, mas pelo menos na minha aconteceu. Então, de antemão, eu quero informar essa questão de diferença na versão de Word, quando eu observei isso também. Por fim, o trabalho que vocês receberam está com um título, apenas o título, um pouco maior, mais extenso, com mais categorias, mas foi apenas uma questão, porque quando eu enviei o trabalho, eu continuei em conversa com a minha professora orientadora, a professora Maria Creus, a quem também eu agradeço aqui, registrou o apoio, em contato com ela, conversando, e a gente já deu continuidade, né, às modificações no projeto. Mas, enfim, vou tentar passar para vocês aqui as principais ideias desse projeto, para essa pesquisa, e que eu consiga ser bem clara, direta e objetiva aqui. Bom, o trabalho que vocês receberam foi intitulado Direitos Humanos como Tema Contemporâneo Transversal no Ensino Médio e o Princípio da Solidariedade. Instrumentos que se relacionam na formação do sujeito para a cidadania global. Então, o foco principal do trabalho é, de fato, ao estudo, a questão de pesquisar sobre os direitos humanos no âmbito do ensino médio, principalmente a partir da homologação em 2018 da BNCC na etapa ensino médio. Essa BNCC, como a gente sabe, ela é um documento, lei, né, um documento normativo, com força normativa. Porque os direitos humanos, eles também já estavam presentes, tanto nos PCNs como nos DCNs. Mas, diante de tudo que eu pesquisei, esses documentos apresentavam um caráter não de lei propriamente dita, como a BNCC, que agora é obrigatória em todo o território nacional, mas sim de recomendação. Então, a partir do momento que a norma que vai tratar em território nacional sobre a questão da educação formal, etapa ensino médio, e sobre os direitos humanos, inclui os direitos humanos como tema contemporâneo transversal, contemporâneo em virtude da atualidade dos temas escolhidos, dentre eles os direitos humanos, a cidadania, o multiculturalismo, que envolve essas macroáreas dos temas contemporâneos, e transversais porque não dizem respeito apenas a uma disciplina. Eles precisam ser abordados, eles devem ser abordados em todas as disciplinas de formação do ensino médio. Eu fiz um roteiro aqui só para eu não me afastar tanto dos principais pontos. Então, no âmbito da Constituição Federal, no artigo 205 da Constituição, nos apresenta que a educação no Brasil, ela tem 3 funções básicas na vida de uma pessoa. Seria o pleno desenvolvimento da pessoa humana, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.
Então, quando a gente trata sobre essa questão do exercício, pleno exercício da cidadania, a partir das pesquisas e dos documentos que eu tenho visto, o exercício da cidadania na educação formal está muito relacionada a uma das formas de se compreender a cidadania, que é a forma da pessoa agir no mundo. Não o fato de ser só cidadão porque nasceu em determinado território, mas da forma como ele age, como ele pensa, como ele se faz presente dentro da sociedade, e seja a nível global, nacional ou local. Isso, uma categoria de pesquisa e estudo, a cidadania global, desenvolvida, uma área de estudo desenvolvida pela ONU e pela Agência Especial da Educação da ONU, que é a Unesco, que é a cidadania global, onde objetiva desenvolver o pensamento em toda a comunidade global, nos seres humanos, de que fazemos parte de uma única sociedade. Essa sociedade heterogênea, essa sociedade diversa, né, com essa gama de diversidades, mas que todos pertencemos a uma mesma sociedade e precisamos, quanto a isso, conviver, sobreviver, conviver, nos respeitarmos, e porque cada um faz parte, cada um tem o seu papel relevante na sociedade. Então, essa atuação do sujeito no mundo de forma protagonista, a partir dos direitos humanos, vai possibilitar a construção do que também é um princípio fundamental na Constituição, de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais digna, com relevância do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, essa cultura de paz e de respeito ao próximo, aos valores, às diferenças culturais, essa questão do multiculturalismo também é um tema contemporâneo transversal. Qual seria, então, o papel dos direitos humanos? Como os direitos humanos iriam contribuir para a formação da cidadania global, nos termos propostos pela Unesco, pela ONU, para que houvesse essa mudança cultural e a implantação, de fato, na sociedade de uma cultura de paz, de respeito, de valorização do outro, de cooperação entre as pessoas, uma vez que todos, como diz a teoria da solidariedade de Durkheim, Emile Durkheim, todos compomos uma grande engrenagem, cada uma peça de uma engrenagem que precisa um do outro para realizar os seus objetivos pessoais e os objetivos em sociedade. É a necessidade da própria sobrevivência. Então, seria a perspectiva, a partir da perspectiva, o que a gente propõe, por enquanto, no desenvolvimento dessa pesquisa, é justamente os direitos humanos, o estudo dos direitos humanos no ensino médio, como ele pode contribuir para essa formação da cidadania global, a partir da perspectiva do método de Emile Durkheim, sobre solidariedade orgânica, onde esse sociólogo, ele entende que cada pessoa é importante, tem o seu papel, e que eu até coloquei no texto do projeto assim, seria uma certa ingenuidade pensarmos que apenas ensinar os direitos humanos no ensino médio, repassar para os alunos o conceito que é as leis, a legislação sobre isso, seria uma certa ingenuidade achar que apenas isso traria essa mudança cultural ou esse pensamento de que existe esse próximo que é diferente, pensa diferente, é preciso respeitar, porque, de certa forma, isso já vem sendo abordado, não é de hoje, os direitos humanos já vem sendo abordados na educação formal, desde essa perspectiva, desde os DCNs, PCNs. Então, como já não é de hoje, já existe essa formação, a ideia agora seria essa formação a partir dessa perspectiva do método de Durkheim, porque a partir do momento que você compreende essa solidariedade orgânica, não porque apenas o outro existe, pensa diferente e é preciso respeitar, esse é o ideal, é preciso realmente que alcancemos isso, mas o início do caminhar dessa formação poderia partir, na verdade, desse pensamento de que todos dependemos uns dos outros. Essa interconectividade se faz presente na sociedade complexa, como é a nossa, um sistema capitalista, uns dependendo dos outros, e que, dessa forma, precisamos
estar conectados, valorizar o outro, suas qualidades, sua individualidade, suas potencialidades, para satisfazer a realização pessoal de cada indivíduo precisa ser mantida, e também o conjunto em sociedade, porque a partir do momento que cada indivíduo se realiza plenamente diante de sua cultura, de seus direitos, da valorização do seu sujeito, da sua personalidade, a sociedade como um todo ganha. Então, é mais ou menos esses pontos que eu queria abordar, uma vez que principalmente os facilitadores, os contribuidores já estão com o projeto já está com o projeto, e me coloco à disposição para perguntas e principalmente receber as contribuições de vocês. Obrigada, Heloísa. Então, eu passo a palavra agora a Tainá Leal, da Secretaria de Educação Integral e Profissional e Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco. Tainá, você tem 20 minutos. Opa! Novamente, então, boa tarde a todos e a todas. Agradeço, né, pelo convite, professor Fernando, através da professora Maria Creuza. Dizer que é um prazer, viu, Heloísa, ter tido contato com o seu trabalho e tentei, na medida do possível, fazer uma leitura em 2 vieses. Né? Primeiro, como pesquisadora em educação, porque sou professora de formação, fruto das licenciaturas, né? Então, fiz essa leitura dentro dessa perspectiva profissional docente e de formação, que é o meu ponto de partida, e também pesquisadora, né? Fiz mestrado em educação na UFPE, e também como gestora pública, né? De uma política pública, que é a política pública de educação integral e profissional aqui do estado de Pernambuco. Então, eu fiz fiz a leitura do seu trabalho, né, do seu projeto, dentro dessas 2 lentes, que são complementares, né, e aí, deixa eu dizer assim, que eu fiz um percurso. Eu vi um pouco do teu trabalho, aí fui nas referências, né, e tive uma grata surpresa, porque vi Norman Fairclough lá, da análise crítica do discurso, é um autor super importante, né, pega ali a análise crítica de Manguenot, de Peixot, e dá uma contribuição sociológica, né, já que a fala e o discurso são diferentes, o discurso é a dimensão política da fala, então fiquei bastante satisfeita, assim, feliz, mas satisfeita, mas tem que ficar satisfeita é a sua orientadora, eu fiquei feliz, entendeu, com você ter trago, né, esse autor que acho bárbaro, fantástico. E também, depois, minha gente, não sei se já ouviram falar de um meme chamado Tindercaps. Depois do Tindercaps, tem aí o Stalker de Lattes, né? Fui no teu Lattes, dei uma olhada, né, nas tuas produções, né, porque você coloca no seu projeto que, como é que se diz, você faz uma continuidade, né? O seu projeto de doutorado nasce ali da tua dissertação, que foi no PPGD, aqui na UFPE, né? Então, eu fui me debruçar, também fiquei muito feliz em ver a temática do protagonismo juvenil, né? Quero dizer que eu fui protagonista juvenil porque eu sou fruto da rede também, né? Da rede pública de Pernambuco, né? Vivi os meus 3 anos de ensino médio na escola integral, e aí tive essa oportunidade, então, lendo a tua dissertação, revivi várias memórias sobre ações que a gente fazia na escola e tudo mais. Mas, bom, vamos para o seu projeto. Né? Eu separei aqui alguns trechos, porque, assim, a leitura, no geral, eu gostei bastante da proposta. E, como você muito bem pontuou, né, em relação aos PCNs, a gente passou aí 20 anos com os PCNs, né, com esses temas transversais que a gente tinha, né, lutando muito para que a gente conseguisse implementar. E, infelizmente, em 20 anos, a gente não conseguiu lograr tanto resultado, né, tanta adesão por parte das redes. E não era porque os professores não queriam, mas ano passado, 2019, para você ter uma ideia, eu fiz uma viagem à Floresta, né, que é uma cidade aqui do interior, já quase perto de Petrolina. E aí, perto de onde eu morava, em Mimirim. Ah, arrasou! E aí, não sei se você sabe que nas nossas escolas de tempo integral, a gente tem os núcleos de estudo de gênero, né, e de enfrentamento à violência contra a mulher.
E aí a gente discutindo com os professores, e aí um deles soltou o seguinte: mas isso é muito novo, falar de gênero, de igualdade é muito novo. Aí eu fiz: mas meu anjo, isso está há 20 anos nos PCNs. Aí o professor ficou olhando assim para mim, eu tenho até muito cuidado, porque eu tenho 30 anos, né, e sou uma professora mais nova, né, de uma leva mais nova, então esse professor já era mais antigo, eu fico até com muito cuidado para poder fazer essa fala institucional em relação a isso, mas a gente sabe que às vezes a adesão ao PCN foi por vários problemas estruturais, de falta de acesso, né, assim, muito intrucado, tinha dentro de uma própria gerência, dentro de uma própria rede, gerências trabalham de forma diferente, com velocidades diferentes. Então, né, a gente tem que ir com esse carinho, com esse olhar acolhedor ao profissional, né, para que ele também não se sinta intimidado com essa fala. Mas a verdade é que, como você bem colocou, tanto na sua fala quanto no seu material, né, que realmente a temática de direitos humanos ela está presente. Por quê? Porque desde 96, com a promulgação da LDB, a nova, né, a mais recente, né, isso já ficou muito claro. Né? E os PCNs que vêm depois, eles já trazem essa perspectiva. A Unesco publicou, inclusive, na década de 90, aquele material que foi liderado pelo Jacques Delors, que é a Educação, Tesouro a se Descobrir. E aí ali já trazia justamente essa história do aprender a conviver, que é um dos pilares, um dos 4 pilares da educação. Né? Então, assim, é algo que está presente e às vezes está um pouco virtual, está um pouco distante, mas às vezes o professor já faz, mesmo sem ter lido, né, mesmo sem ter se debruçado ali mais intencionalmente em um material. Mas o que é que eu quero dizer com isso, né? Porque eu fiz esse preâmbulo, né? Eu gostei bastante que você trouxe os temas transversais da BNCC, né, que foi publicado em 2018, né? Achei isso fantástico. E aí você traz os seus objetivos. E aí foi depois que eu li os seus objetivos, que eu fui para a metodologia, e aí foi na metodologia que eu identifiquei alguns descompassos em relação aos objetivos. Por quê? Lá na tua dissertação, tu fez uma parte teórica e empírica, não foi? Porque tu fez umas entrevistas, Exato. né? Tu foi no loco, tu estava em contato com realmente as pessoas, né? Com os meninos, e eu gostei muito da tua como eu posso fazer? Da conclusão, né? Olha, eles praticam o protagonismo juvenil, mas teoricamente eles não entendem muito bem, mas eles são, né? Eles praticam, Isso. eles sabem, eles exercem a cidadania mesmo sem saber, né? Teoricamente. E aí, quando eu fui ler os teus objetivos, eu vou só abrir a minha colinha aqui rapidinho para poder te dizer. Você dizia assim, você traz uma pergunta, né? Questão de pesquisa. Os direitos humanos, enquanto temas contemporâneos transversais, inseridos na BNCC do ensino médio, podem contribuir para a educação, para a cidadania global, a partir da observância do princípio da solidariedade na pesquisa sociológica de Emily Durkheim. Ok. Aí você traz o seu objetivo geral e traz 4 objetivos específicos. No objetivo geral, você diz que você quer investigar se os direitos humanos, como tema contemporâneo e transversal, contribuem para a educação do jovem, para uma cidadania global, a partir da observância do princípio de solidariedade, Você traz esse objetivo geral. E aí, não sei se foi uma falha minha, já contaminada com a tua dissertação, porque tu foi em loco, mas esse objetivo geral me fez entender que tu iria perguntar também aos professores, aos estudantes, qual era a perspectiva deles sobre isso. E aí, quando eu cheguei na metodologia, eu não encontrei isso. Aí eu fiz, acho que eu intuí errado, eu entendi errado. Aí voltei para os específicos. Aí foi quando ficou um pouquinho mais claro, né, que a tua perspectiva ia ser mais de análise documental, né, de referencial teórico, etc. e tal. E era isso aí agora que eu queria falar, assim, dentro de uma perspectiva mais de gestora pública agora. Vê, em 2018, o documento foi lançado, mas pouquíssimas escolas já vivenciam plenamente
a BNCC. Inclusive, aqui em Pernambuco, a gente só tem 5, desde 2019, que são 5 escolas técnicas que a gente tem, né, na nossa rede. Aliás, tem 50, mas só tem 5 vivenciando, né, desde 2019, plenamente, não é, o currículo do novo ensino médio. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, é agora em 2022, ano que vem, que a gente está numa carreira da gota na secretaria. Para março de 22, né? Que realmente vai implementar. A gente está vindo aí de uma intensa agenda com o Ministério da Educação. Inclusive, a gente já viu como é que estão as cargas horárias, né, dos estados, já vi da Paraíba, de Rondônia, enfim, tá uma coisa assim, a gente está tudo correndo atrás para deixar tudo certinho. E essa pandemia quebrou a gente na emenda, torou a gente na emenda, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se ela precisar ir nas escolas para perguntar essa história, essa pergunta que ela quer fazer na tese, ela vai achar pouquíssimas escolas já trabalhando, já conseguindo dar alguma resposta, né, de adesão ou não, né, de conseguir ou não executar essa proposta que traz o tema transversal da BNCC. E aí é uma coisa para você pensar também, né, se você poderia ou não incluir, mesmo que não de forma tão destacada, tão decisória, mas essa fala já do pessoal que está trabalhando, né, com a BNCC, né, porque é muita coisa, e acho que a maior preocupação hoje em dia dos professores são os itinerários formativos, porque eu, por exemplo, sou professora de projeto de vida, né, então, nesse componente curricular, né, que componente curricular bem, assim, transdisciplinar, que traz muita coisa, inclusive de direitos humanos, eu vejo o trabalho com a temática de direitos humanos, mas será que o material novo de matemática, o material novo, né, estão trazendo também, né, houve bastante discussão justamente porque mudou muita coisa, agora é por área de conhecimento, enfim, e aí é mais outra coisa, viu, Heloísa, que eu acho que talvez fosse pertinente você trazer, né, porque assim, vamos ser bem honestos, né, o documento em si publicado não garante que os nossos professores e os nossos estudantes na ponta estão, de fato, fazendo isso. E a gente tem um exemplo dos PCNs, né? Como a gente já sabe, 20 anos aí, muita peleja, e a gente não conseguiu lograr o sucesso que se esperava. Né? Que lá no coraçãozinho, eu imagino o pessoal fazendo a LDB nova, nossa, vamos arrasar, a educação agora vai. E, né, teve um probleminha aí de percurso, entendeu? Mas eu acho que são pontos que você podia também trazer para o seu trabalho, né? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Por exemplo, esse terceiro objetivo específico, assimilar o princípio, tal, eu não, assim, não sei se você já conversou sobre isso com a sua orientadora, né, mas eu acho que não, ele pode virar um capítulo, inclusive você descreveu os capítulos, não foi lá na sua metodologia, Isso. Achei top, porque você colocou lá já o que é que você ia falar, assim, né, provisoriamente sobre a sua organização, e aí eu acho que isso já é um capítulo, talvez não careça, tá, como um objetivo específico, né? E, por fim, essa parte, né, de analisar, né, o quarto aqui, tá ok, acho que não tem bronca, mas é isso, assim, eu senti falta de você ser um pouco mais descritiva na sua metodologia, acho importante você. E você vai, porque são 4 anos de doutorado, a gente pegou só o projeto, né? Tenho certeza que já há vários avanços aí, várias discussões de você com a sua orientadora. E é isso, assim, no mais, conte, viu, conosco. Se precisar, carta de anuência, enfim, para ir nas escolas, falar com os professores. Só dizer, viu, deixa aqui já o meu contato, o e-mail, o telefone, que você quiser, pode aperrear, que nos interessa muito, né, enquanto secretaria, a gente conseguir, sim, implementar, né, na nossa rede, né, essa discussão. Só para terminar, né, com uma informação bem recente que rolou semana retrasada, né, a gerência aqui da Metro Sul, que é aqui em Recife, mas
como é que eu posso dizer? Jaboatão, Limoeiro, enfim, mais aqui pertinho. Publicou, não, né? Inaugurou os núcleos de cultura de paz, né? Fizeram um projeto super massa, e aí em todas as escolas, né, as 80 e poucas escolas jurisdicionadas na Metro Sul, todas terão, sejam elas regulares ou integrais, ou escolas técnicas, terão esses núcleos, né? E acho que dialoga muito com o que você está pesquisando. Então, já valeria a pena, inclusive a gente tem três professoras doutoras da UFPE, da educação, que trabalham nessa gerência, à frente desse projeto. Então, assim, já é uma oportunidade de estabelecer um diálogo, né? Porque quando elas estavam apresentando o projeto, eu fiquei, menina, isso parece que eu fiquei te chamando de Elo, vice, porque, gente, eu trabalho de Elo. Eu sempre olha para aí, ó, falando de direitos humanos e tal, só me vinha muito, assim, a sua pesquisa. Eu fiz, olha que massa, ela também já pode colher alguns dados, porque eles se fundamentaram na BNCC para fazer esses núcleos, né, inclusive vai ter, tipo, trabalho comunitário, participação da sociedade, enfim, é uma coisa bem para além do uso da escola. E aí a gente pode estabelecer essas pontes para você fortalecer. Não botar água no feijão, não. Botar feijão nessa água para ficar bem rochedo o teu projeto, a tua tese, viu? E é isso, assim, para não extrapolar meu tempo, para Felipe falar. Inclusive, Felipe, uma professora, Joana, disse que te conhecia, foi tua amiga no curso de biologia e que tu foi gestor dela. Eu fiz, menina, esse mundo, a terra plana não gira, né? Ela capota. É isso, minha gente. É isso, valeu. Muito obrigada, Tainá, pelas contribuições. Então, terminou super no tempo, foi bem econômico até, e eu queria agradecer, né? E agora passar a palavra para Felipe, que é do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba. Felipe, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Menina, que mundo pequeno mesmo, viu, Tainá? Joana foi minha caloura no curso de Biologia aqui da UFPB, e depois, por ironia do destino, foi trabalhar na escola que eu fui eleito gestor, né, ao longo de 2017 e 2019, né, na última eleição para a gestão escolar que teve aqui. Bom, primeiro, agradecer o convite, né, Heloísa, e a todos que compõem aí um programa, né? Eu tive a satisfação de ser estudante de uma disciplina com Maria Creuza, né, no início do doutorado, né? Infelizmente eu não consegui concluir, né, por vários motivos, inclusive por causa da Covid, meu orientador veio a falecer, né, durante esse período da pandemia, mas Maria Creuza foi uma das professoras que me ajudou bastante, assim, né, de ampliar as visões, né, desse espectro aí da relação do Estado com a educação, né, e são alguns desses elementos que eu vou trazer aqui de contribuição para o teu projeto. De antemão, eu já informo que, por uma falha de comunicação aqui entre o secretário do sindicato, depois eu fiquei falando com o professor Fernando diretamente, ele me enviou uma versão do projeto que eu acredito que seja um pouco mais antiga. Vou lhe dizer aqui a data que foi me enviada, a versão apresentada dia 6/9/2021, então 6 de setembro. Então, provavelmente é uma versão um pouco mais antiga, mas acredito que não terá tanto prejuízo aqui do ponto de vista das colocações que eu vou fazer, porque acredito que Tainá já trouxe alguns dos elementos que eu tinha levantado, né, assim, do ponto de vista do projeto, e até por entender o projeto enquanto um projeto de doutorado, né, assim, eu não fiz aí essa pesquisa do seu Lattes, né, como Tainá, me ative um pouco na leitura do texto que me foi enviado, e não sei bem qual a dinâmica que vocês trabalham no programa. Achei bastante interessante convidar pessoas externas à universidade, né, nesse sentido. Pelo que o Fernando me falou, era diálogos com a sociedade civil, né, assim, entender um pouco como os projetos podem aí estar conectados com as demandas sociais, né, que tem se apresentado. Eu acho que isso é muito, muito interessante, né? Então, vou fazer também os comentários a partir disso, né? Como Monique falou, eu atualmente faço parte da direção do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação aqui da Paraíba,
né? E sou professor de Ciências e Biologia da rede estadual aqui de educação desde 2012. Né? Nesse período, eu fiz o meu mestrado em educação na Federal do Rio, depois voltei para cá, estava fazendo doutorado, dei essa interrompida aqui e vou retomar aí brevemente, né, estudando políticas educacionais. Um primeiro elemento que me chamou a atenção aqui, Heloísa, é que, pelo que eu entendi aqui, esse projeto ele foi apresentado agora em 2019, não é isso? Para a seleção de 2019, acredito, não tenho certeza. Mas acho que um primeiro elemento, né, que você vai se deparar, né, assim, eu não vi isso no teu texto, né, mas para mim é difícil falar desse processo que você está querendo falar, que é justamente a construção da BNCC, que é algo inédito na história da educação brasileira, que foi alvo de imensas disputas, né, do ponto de vista da construção do texto, e que se consolidou logo após o golpe de Estado de 2016. Então, esse contexto ele é muito importante para entender o texto da BNCC. Né? Eu não sou um estudioso da BNCC, né? Assim, eu estudo enquanto documentos, né, que fazem parte do regramento legal da educação brasileira, né, enquanto professor, né, que estou em sala de aula, e dos elementos mais gerais, porque estamos atuando no sindicato. Né? Mas minha companheira, que acabou de defender a dissertação do mestrado, estudou a BNCC, então acabei tendo muito contato com o processo de construção. Né? Então, acho que esse é um primeiro elemento. Né? Assim, e o que é que isso tem a ver com o teu projeto? É porque foram 3 versões apresentadas, pelo menos, assim, né, oficialmente, da BNCC. Né? E eu acho que esse elemento aí, enquanto o processo de construção da argumentação na tua tese, ele é importante. Sim. Porque não é à toa que esses atores todos, essas organizações que você citou, elas influenciaram na escrita da BNCC. Tem um motivo para isso. Né? Então, acho que isso é importante estabelecer. Né? Tem várias pesquisas já nesse sentido, né? Dos, vamos chamar assim, de vai e vem da BNCC ao longo desse período aí de 2014 para cá, né, quando se iniciaram aí as discussões especificamente sobre a BNCC. Né? Acho que você faz muito bem esse resgate dos PCNs e DCNs, né, que foram ali documentos que nortearam durante, né, quase 20 anos aí, né, o trabalho nas escolas. Né? E aí depois eu volto a isso aí que Tainá falou sobre o que é prescrito e o que é executado, né? Que isso é fundamental também. Mas eu acho que, voltando para essa coisa da BNCC, é importante em algum ponto do teu texto, principalmente nesse apanhado histórico aí da construção do documento, né? Já que você está se propondo a fazer essa análise da influência dessas organizações, desses organismos no texto da BNCC, é importante aparecer, né, esse elemento. Né? Um segundo que eu acho que um segundo elemento que eu achei importante é que você delimita, né, óbvio que na tese isso vai aparecer muito mais aprofundado, mas você delimita a concepção de direitos humanos que você está trabalhando. Né? Também não sou do direito, mas sei que existe aí uma gama de vertentes de debate sobre os direitos humanos. Né? E é importante delimitar, né? Até para que o leitor do teu texto, né, as pessoas que vão ter acesso ao teu texto, saibam de onde tu está falando. Né? Ou seja, ó, é isso aqui. Porque eu mesmo aqui, né, lendo o texto, fiquei assim, não, mas isso aqui, ó, peraí, tem um problema. Mas aí você volta ao conceito, não, mas ela está trabalhando a partir dessa perspectiva aqui. Né? Isso porque a gente está falando de direitos humanos num dos países mais desiguais do mundo. Então, é muito complexo a gente fazer algumas generalizações, né, dentro de um país tão diverso e tão desigual quanto o Brasil. Né? E aí a desigualdade econômica, desigualdade cultural, desigualdade tecnológica, né? A pandemia escancarou isso na nossa cara agora. Né? Tenho certeza que Tainá, enquanto gestora da política pública, teve imensas dificuldades, né, justamente por essa desigualdade tecnológica que até então
era minimizada, ou pelo menos era ofuscada, né, por várias outras contradições que a gente já vivencia normalmente, mas como a tecnologia foi um elemento fundamental nesse período, né, ficou bastante escancarado, né? Então, eu acho que esse é um elemento que, independente da perspectiva de direitos humanos que você está trabalhando, é importante aparecer. A gente está falando de direitos humanos num país que é um dos mais desiguais do mundo. Então, a gente não está falando de direitos humanos na Dinamarca, nem em Portugal, nem na China, que tem outros elementos de direitos humanos para ser trabalhado, nem nos Estados Unidos. A gente está falando no Brasil. E aí nós temos uma série de elementos particulares de violação de direitos humanos, né? Você cita isso no seu texto, em alguns elementos ali, né, sobre o trabalho escravo, né, que é mais um elemento de desigualdade gritante, né? Mas acho que talvez você focar nos elementos de desigualdade social e de desigualdade cultural, econômica, que acontecem dentro da escola, enriqueçam o seu texto, né? Porque, sim, é claro que o trabalho escravo, ele também vai, vamos dizer assim, fazer uma interlocução com os estudantes que chegam na escola, né? Mas hoje, felizmente, né, ele ainda é minoria, né, do ponto de vista das relações trabalhistas no Brasil. Mas a gente tem uma série de outros problemas decorrentes de relações de trabalho extremamente precárias, desiguais, né? A gente está no momento de maior desemprego da história recente do Brasil, e isso gera várias desigualdades, né, e dissonâncias ali dentro do chão da escola, né, dentro de quem está na escola, tanto para professores quanto para estudantes, principalmente para estudantes, né? Digo para professores porque dentro da categoria nós também temos aí uma diversidade muito grande, mas nos estudantes isso aparece de maneira muito mais gritante, né? Então, de você ter estudantes que não têm acesso ao celular, que não têm acesso à internet, que não têm acesso à luz dentro de casa, né? A gente tem escolas nas redes, aqui na Paraíba, por exemplo, que não tem água encanada, e aí não estou falando aqui só de um problema pontual de um governo ou de outro, é da dificuldade estrutural mesmo dos elementos de construção da cidadania, né, que vem ao longo dos anos aí sendo relegados, né? Então, eu acho que é importante aparecer isso no teu texto também, né? Num dos capítulos, acho que faz parte da construção aí da argumentação. E aqui eu vou chamar a atenção, acho que isso está na... Você faz uma delimitação legal, pelo menos no texto que eu recebi aqui, na página 3 e na página 4, você faz uma abordagem legal sobre isso, né? Sobre as desigualdades que existem no Brasil, né? Assim, de maneira geral, muito geral, mas já apresenta isso, apresenta a sua concepção de direitos humanos, e aí vai falar da importância dos direitos humanos na escola, né? Eu entendo, obviamente, né, enquanto professor, enquanto pesquisador também, da importância de delimitar, né, o debate curricular dos temas abordados pelos direitos humanos, né? Mas vou fazer aqui uma ressalva, né, que eu acho que é importante sempre estar assim, como um sininho no seu ouvido, que é evitar sempre a demonstração de uma concepção salvadora da educação, sabe aquela educação redentora, né? Demerval Saviani trabalhou muito tempo sobre isso, e outros autores brasileiros, que assim, veja, não é o fato, e aí Tainá levantou um pouco sobre isso, né? Não é o fato da gente debater direitos humanos, você também apresentou isso na sua fala inicial, não é o fato da gente debater direitos humanos que vai resolver o problema dos direitos humanos. Isso vale para várias outras concepções que você apresentou. Por exemplo, não é o fato de falar de cidadania global que vai fazer com que os estudantes tenham uma identidade de cidadão do mundo, né? Eu conheci um autor, né, recentemente, nesse diálogo com minha companheira sobre a BNCC, né, que fala do currículo enquanto um currículo, enquanto experiência, né?
Ou seja, apenas falar sobre determinado assunto ou determinado conteúdo não garante a aprendizagem ou a incorporação daquilo que foi debatido na escola. Isso, óbvio, isso é um debate mais sobre aprendizagem, né, sobre o currículo que a gente está executando de fato, né, e como ele tem sido apreendido pelos estudantes. Mas chama essa atenção aqui enquanto elemento para você ter como norte aí na sua discussão. Porque, veja, esse não é o seu foco, né, do ponto de vista do projeto que você escreveu, você está querendo analisar outros documentos, né, as influências que esses documentos tiveram de outras organizações, mas a gente tem que sempre lembrar que esses documentos todos, eles estão orientando a prática, né? E essa prática, qual é a consequência dessa prática, né? Então, a gente está pensando em aprendizagem. E eu acho fundamental a gente debater essa questão da identidade enquanto cidadão do mundo, né? Mas é muito difícil a gente construir essa identidade sem uma vivência, né? E aí vou dar um exemplo prático que eu acho que o governo de Pernambuco fez, o governo da Paraíba fez, por causa da pandemia parou um pouco agora, que é programa de intercâmbios de estudantes da rede estadual com outros países. Veja, é óbvio que esses estudantes eles vão ter uma noção e uma incorporação desse conceito de cidadão do mundo muito mais amplo do que aqueles que nunca conseguiram sair nem da sua cidade, né, ou do seu estado, né, para conhecer outros locais. Eu não estou querendo dizer aqui que é impossível a gente falar sobre cidadania global sem viajar pelo mundo, não é isso, né? Mas é de que há limitações nessa construção de identidade de um cidadão do mundo, né? Quando você, por exemplo, não consegue, por motivos econômicos, sair do seu próprio local, né? Então, a gente não tá. Quando a gente pega um estudante de escola de elite, ele vai ter um capital cultural agregado a ele muito maior do que aqueles dos estudantes das escolas públicas. E a BNCC está falando para todo mundo, não está falando só para a escola pública, está falando para o sistema de educação, né? Então, há essas discrepâncias dentro do sistema educacional, né? Então, isso é importante que você tenha como um dos elementos, não é o central no seu trabalho, mas nunca perder isso de vista, né? Voltando mais especificamente aqui para a questão do teu texto, como você falou, né, estava analisando as organizações que influenciaram no texto. Primeiro, eu senti falta, talvez, por não haver um documento específico sobre a BNCC, né, mas eu senti falta de uma organização internacional que influencia bastante nas políticas educacionais brasileiras e latino-americanas, que é a OCDE. A OCDE ela produz bastante material, não especificamente sobre a BNCC apenas, ela produz material sobre a política educacional, e, na verdade, ela tem, inclusive, norteado muitas das políticas que o Brasil e outros países membros da OCDE desenvolvem, né, a partir das avaliações de larga escala, né, e alguns elementos curriculares que se deduzem a partir disso, né? Então, acredito que vale a pena incorporar a CNTE enquanto um agente internacional, né? Aí, talvez, de selecionar um documento específico da CNTE, eles fazem várias avaliações sobre a política educacional dos países membros, né? Tem do Brasil também, acho que vale a pena. Sobre os agentes nacionais, tem um fato que eu acredito que é relevante para a sua discussão, que é, até 2016, todo o debate sobre o BNCC e sobre as grandes mudanças, inclusive a reforma do ensino médio, ele era feito no Fórum Nacional de Educação. Era um fórum composto por governo, entidades da sociedade civil e entidades empresariais, né, que atuam no campo educacional, e era o fórum que debatia os encaminhamentos das conferências nacionais de educação, né? Então tinha ali um espaço de diálogo. Nem sempre o que era debatido dentro do fórum era encaminhado,
mas era um espaço de mediação com os setores da sociedade. Com o golpe de 2016, né, quando Michel Temer assume, ele faz uma mudança dos membros do Conselho Nacional de Educação de maneira unilateral, e isso causa uma crise dentro do Fórum Nacional de Educação. E ele se dissolve, né? Ou seja, as entidades da sociedade civil que participavam do fórum, elas se retiram, constroem um fórum paralelo, que é o Fórum Nacional Popular de Educação. E hoje a gente tem esses dois fóruns funcionando de maneiras distintas. E não há mais uma interlocução do governo com as entidades representativas da comunidade escolar. E aí falo tanto dos trabalhadores quanto da comunidade científica, né? ANPED, ANPAI, enfim, as várias associações de pesquisa na área da educação. Então, isso tudo aconteceu de 2016 até 2018, quando foi feita o texto final ali aprovado pelo Conselho Nacional da Educação, né? Então, acho que esse é um elemento também importante dentro dos agentes nacionais, né? Que você vai colocar ali os agentes nacionais. No texto, já estou concluindo, viu, Monique? Rapidinho. No texto, também, você apresenta CONSED e Undime como organizações da sociedade civil. Aí eu queria fazer só um parêntese aqui. Porque, sim, elas não são instrumentos governamentais, mas elas são associações de gestores públicos que atuam no Poder Executivo, né? Tanto do estadual, né, como o CONSED, como a Undime, né? Então, sim, elas não são entidades governamentais, por assim dizer, né? Ou seja, instituídas pelo governo, mas elas são entidades compostas apenas por membros do Poder Executivo, gestores da política de educação, nos estados e municípios. Então, por mais que a forma jurídica delas não seja governamental, acredito que é importante que você, pelo menos, delimite isso para quem está lendo o texto, né? Acredito que principalmente o pessoal do direito, que não estuda necessariamente educação, mas direitos humanos, tenha noção disso. Ou seja, não é governamental, mas também não é fora de governo, né? Assim, do ponto de vista dessas articulações internas, né? Bom, e aqui tem uma observação mais do ponto de vista conceitual também ainda sobre esse tema, que é sobre o que nós entendemos por sociedade civil, né? Eu sei que há um debate também muito grande sobre isso no direito, e como vocês estão no programa de direito, vocês têm que considerar minimamente o marco legal, né, que estabelece todas elas, né? Mas óbvio que dentro da sociologia, que você também adentra aí, né, para o campo do Bourdieu, né, e outros autores da sociologia, é importante citar isso, porque quando a gente fala assim, a sociedade civil que influenciou a BNCC, aí a gente coloca todos pela educação, é óbvio, eles são sociedade civil, mas são todos financiados por empresas. Não há nenhuma das organizações que compõem o Todos pela Educação que não sejam vinculados a empresas, né? Então, esse elemento é importante aparecer também, porque, na minha opinião, isso explica muito do porquê que eles influenciaram. Por que eles influenciaram? Não foi só porque eles escreveram um documento, porque Tainá poderia ter escrito um documento sobre a BNCC, mas é muito possível que não tivesse relevância. A ANPAI escreveu, a ANPED escreveu documentos, e aí talvez fosse o caso de você consultar esses documentos. Por que esses documentos? A ANPED é uma das associações mais reconhecidas do campo científico, da educação, que debate todos os temas da educação. Então, tem vários grupos de trabalhos com pesquisadores de todas as universidades públicas do país. Escreveu vários documentos sobre a BNCC, né, mas teve um documento final sobre a última versão da BNCC, e não foram considerados. Ou seja, por que os documentos que foram criados pelo Todos pela Educação e pelo movimento Todos pela Base foram considerados e tiveram influência sobre o texto final e outros documentos não, né? É importante a gente colocar essa pulga atrás da orelha, né? Tem uma outra articulação da sociedade civil também que atuou bastante nesse período, que é a Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
É uma campanha também que é uma espécie de fórum, assim como Todos pela Educação é um fórum, né, de entidades ali que atuam em torno da educação. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação também é um fórum que reúne aí a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a União Nacional dos Estudantes, a ANPED, a ANPAE e outras organizações do campo da educação que produziram sobre o tema, mas que também não conseguiram influenciar na escrita, né? Influenciaram antes, na primeira versão, na última não, né? Tá, e por último, eu acho que a Tainá já trouxe esse elemento. Eu sei que é muito difícil, a gente fala que já são 4 anos, mas 4 anos passa assim, voando para quem está fazendo pesquisa, mas acho fundamental que você tenha dentro do seu projeto algo que observe as escolas, que consiga captar o que é que desse debate que você está propondo na sua tese, o que é que está chegando na escola. Porque, sim, é verdade que a BNCC ela foi aprovada em 2018, logo após veio a sanção da lei do novo ensino médio, que não sei se você está por dentro, Heloísa, mas está dando um rebuliço danado, porque a BNCC foi aprovada antes da reforma do ensino médio, a reforma do ensino médio traz elementos que dificultam a implementação da BNCC, e aí os governos estaduais agora estão tendo que se desdobrar para criar uma espécie de remediação dentro do marco legal que já foi aprovado, né? E a Tainá até pode te ajudar mais nesse sentido depois, mas isso está dando muito problema, né? Apesar disso, como você mesmo cita no texto, os elementos dos direitos humanos que são abordados na BNCC já vinham sendo discutidos nos PCNs e DCNs. Ou seja, independente da BNCC, já deveria estar havendo nas escolas uma prática que debata os direitos humanos, né? E aí vou falar agora da minha prática profissional. Eu sou professor de ciências e biologia, né? Como eu compreendo os PCNs e os DCNs e a BNCC, né, no final das contas? São documentos norteadores que eu, enquanto professor, preciso conhecer para saber, dentro do currículo de ciências e biologia, como eu posso abordar os temas de direitos humanos. Essa é uma questão fundamental. Por exemplo, Tainá falou que nas escolas da rede lá, é uma prática institucional, né, tem os núcleos de combate à violência contra a mulher. Se eu entendi direito, é assim, não é isso, Tainá? Então, no meu currículo de ciências e biologia, eu tenho objetos do conhecimento que abordam a questão da reprodução humana. Eu, enquanto professor, não preciso me restringir à reprodução humana. Eu estou respaldado, antes eu estava respaldado pelos DCNs e PCNs, e agora eu estou respaldado pela BNCC para trabalhar direitos humanos enquanto um tema transversal na disciplina de biologia e de ciências. Então, e aí é onde é difícil de captar, como captar a prática curricular dos professores orientadas pela BNCC, no caso, os temas transversais da BNCC. Por exemplo, você cita um documento no seu texto, né, que é sobre os temas transversais, né, produzido pelo próprio MEC, os temas transversais da BNCC. Acho que seria até um dado... Felipe, eu só queria pedir para você dar os encaminhamentos, que já está com 26 minutos, tá bom? Obrigada, e desculpe. Tranquilo. Já para concluir, por exemplo, se você fizesse uma pesquisa simples com os professores da rede, de maneira aleatória, randômica, né, pode pegar até a ajuda do Tainá aí, faz um formulário do Google e manda randômico para todo mundo, perguntando qual professor tem conhecimento ou leu documentos sobre temas transversais da BNCC, PCNs ou DCNs. Isso vai te dar um dado importantíssimo que você vai poder abordar de diversas maneiras. Por mais que você não faça entrevistas, por mais que você não aprofunde a prática curricular daqueles docentes, mas você vai ter aí um feedback sobre como é que esses documentos estão chegando na escola. Eles estão chegando, né? Como é que isso é trabalhado pela gestão escolar? Você pode também fazer um questionário para os gestores, coordenação pedagógica. Coordenadores, quem é que está trabalhando isso aqui
nos planejamentos semanais das escolas, né? Enfim, acredito que esses são alguns elementos, Heloísa, para o seu trabalho. Não é um trabalho simples, né, de ser realizado, né, mas acredito que a nossa função era um pouco essa, assim, de fustigar, né, aí desses elementos, tá? Ô, Monique, será que eu posso falar 3 coisinhas rápidas, rapidinhas, eu juro, eu juro. Fica à vontade, então. Pegando o gancho do que Felipe falou, em 2016, 2017, eu estava em sala de aula, eu lembro claramente dos dias que a gente parava para analisar BNCC. Não sei se tu teve essa vivência, mas a gente parava um turno na escola para avaliar a BNCC, para dizer se estava gostando, se tinha alguma correção a ser feita. Eu me lembro desse trabalho depois do golpe, o trem desandou um pouquinho, mas a gente ser gentil, né? Um pouquinho desandou. A segunda coisa foi que eu lembrei, Heloísa, quando ele falou da OCDE, a OCDE, inclusive, tem ferramentas, tem questionários de avaliação em larga escala sobre habilidades socioemocionais, sobre justamente esse ponto de cidadania do mundo, cidadania global, né, essa percepção, porque quando a PISA, né, a PISA não a surra, a prova, ela é aplicada, ela não avalia só português e matemática, né, níveis de leitura, mas também essa compreensão, né, de cidadania e de percepção de cidadania global. Então, já existe essa ferramenta pronta no site da OCDE, não sei como é que está o teu inglês, mas está lá, está disponível, você pode acessar e tem um documento específico sobre isso. E o terceiro ponto, meu Deus, eu agora esqueci. Mas eram esses dois, assim, que eu lembrei que quando ele falou, eu realmente, né, tem essa ferramenta que pode usar como referência, se quiser, se for possível, porque uma tese não vai dar conta de tudo, vai dar conta de um bocado de coisa, mas não vai dar de tudo, né, e também essa questão, né, da BNCC, realmente, foram vários textos, né, e aí, lembrei, o terceiro ponto é justamente a questão da dor de cabeça que a gente está passando. Enquanto gestão, entendeu? Porque tem história de carga horária, minha filha, e aí, carga horária de professor não é assim, porque o sindicato já chega, cadê? Vai botar onde, como é? E a gente, gente do céu, peraí, vamos sentar. Olha, não tem uma coisa pior do que é fazer horário, do que é organizar. Esse coral todo, esse jogral. Mas é isso, viu? Assim, lembrei, não era nem isso que eu ia dizer, não. Eu tinha pensado, ver como eu sou ousada. Eu vou pedir aos professores, eu ia fazer um Mentimeter e pedir assim, para os professores de projeto de vida, né? Mandem para os seus estudantes do ensino médio, perguntando justamente isso do direitos humanos e cidadania global, para eu te apresentar uma nuvem de palavras. Mas eu fiz, meu Deus, ela vai achar que eu sou muito ousada, metida, intrometida, eu vou fazer não. Mas se você quiser, a gente corre atrás, que eu achei que essa é uma sugestão muito boa de Felipe, já para você ter, assim, um parâmetro, né, do chão da sala de aula, o que é que está rolando em relação a esse entendimento. Mas era isso, não quero aperrear mais não, tá bom. Agradeço também a Tainá e a Felipe pela disponibilidade, esses encontros que a gente tem com a sociedade civil, com quem vivencia, que tem esse poder de fala, é realmente muito enriquecedor para os nossos projetos. Acho que ajuda muito e sai um pouco dessa esfera acadêmica que a gente nem sempre tem essas oportunidades, né? Então, por isso que esse projeto do professor Fernando e a Alessia é tão valioso, né, gente?